o tamanho da confiança e que Deus deu a nós. Não é à toa que Efésios 2 diz: quem santificou, que no caso foi Jesus, e quem foi santificado, no caso somos nós, tornamos semelhante por se tornar filho do mesmo Pai. O próprio Jesus disse: as obras que eu faço, vós farão também. Era uma norma em Israel o seguinte: se porventura alguma pessoa testemunhasse o mal feito de uma outra pessoa e ele trouxesse sozinho a notícia ou aquela acusação para os juízes, para os líderes resolver, líder nenhum julgava como o suficiente apenas uma pessoa. Tinha que ser mais de 2 pessoas para que fosse validado. Deuteronômio 19, a partir do verso 15. Deuteronômio 19, a partir do verso 15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado que essa pessoa tenha cometido, seja qual for o pecado. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Então aqui você já começa a perceber que a questão das 2 testemunhas não é um caso isolado, não foi coincidência, não foi por acaso que Jesus enviou de 2 em 2, era 70 e ele enviou de 2 em 2. Então aqui em Deuteronômio se mostra a razão, fazia parte dos regimentos do povo de Deus no tempo da lei, no tempo dos reis. Em Lucas capítulo 10, porque é onde tem um exemplo prático da importância das 2 testemunhas, onde o próprio Jesus enviou as 2 testemunhas. Então a partir daqui a gente vai formatando uma ideia dentro da realidade da importância das 2 testemunhas e obviamente quem são essas 2 testemunhas. Aqui no capítulo 10 de Lucas, diz assim, ó: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o procedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Que cada um de nós tenhamos revelação. Vamos entendendo. Depois, aqui no capítulo 18, a partir do verso 15, continuando: se o teu irmão pecar contra ti, vai, ergue-te diante dele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada ou estabelecida, que dá no mesmo. Entende isso? Não é válido só uma pessoa. Por isso que lá em Apocalipse fala que Deus dará poder às 2 testemunhas, que não são 2 indivíduos. Eu estou falando isso para que a gente possa entender e nos posicionar a respeito das 2 testemunhas. Em Atos capítulo 1, após ele ressuscitar, passou 40 dias com o discípulo, e foi ali quando os discípulos perguntaram: mestre, é agora que o Senhor vai assumir o trono de Israel? E foi ali que Jesus disse: não, essas questões dos tempos é por conta do Pai. Agora a parte que toca a vocês, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. E o que acontece? Agora torne-se minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos agora exatamente aqui nos confins da terra. Na qualidade de testemunha, somos nós que somos autorizados a trazer as demandas para Deus, a denunciar aquilo que está contrariando a sua palavra para Deus, na qualidade de testemunha. Foi isso que Pedro disse: não tem aquele Jesus que vocês mataram, nós somos testemunha dele. Diante daquele paralítico que levantou, percebamos que a mesma descrição no que se diz respeito às testemunhas, que Jesus disse: fique em Jerusalém, receba a autoridade e a partir de então torne testemunha, é a mesma descrição das testemunhas de Apocalipse 11.
e eu te darei a chave do reino do céu. Vai entendendo? A chave do reino do céu. O que ligar na terra é ligado no céu. Ei, para aí, bora analisar uma coisa. Vocês estão tendo noção da grandiosidade dessa promessa? Deus nos autorizou, Jesus, o Filho de Deus, o dono de todas as coisas, nos autorizou. O que ligar na terra é ligado também no céu. O que você desligar na terra é desligado no céu. Esse é um papel de um gerente geral. O céu vai agir a partir do que nós entendermos pela fé e agirmos. Continua assim. Se ele não os atender, e diz a igreja, se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio publicano. Em verdade, eu vos digo que tudo que ligar na terra é ligado no céu. Se tudo que desligar na terra é desligado no céu. Entenda que na Santa Ceia está escrito que quando nós tomamos indignamente, somos réu de quem? Do corpo de Cristo, está aqui. Você está tomando a Santa Ceia, mas o teu comportamento, o teu testemunho você está difamando o santo caminho do Senhor. Conserta, não quero consertar, chama duas pessoas. Isso é sério, porque essa pessoa, ela, uma vez que ela tomou a Santa Ceia, ela passou a ser réu do corpo de Cristo, que é a igreja. Entende? Então neste caso eu não vou tomar a Santa Ceia, já será condenado com o mundo. Para evitar injustiça contra alguém, para evitar falsas testemunhas, então todas as vezes que alguém viesse trazer acusação contra uma pessoa, tinha que ter pelo menos duas ou mais testemunhas, para que não ocorresse que uma pessoa maquinasse uma falsa testemunha e ela por si só chegasse e fosse validada. Então está vendo aqui que está relacionado diretamente à prudência, à cautela, para evitar que fosse condenado um inocente, porque a palavra de Deus sempre combateu a respeito de falso testemunho. Entendendo isto, aí você pode dizer assim, mas isso aí era na lei. O plano da salvação, a dispensação, digamos assim, que nós fazemos parte, não é mais da lei. Porém, os estatutos que é correto, independe de ser na lei ou na graça. Preste atenção aqui, a mesma repetição, o mesmo preceito, o mesmo cuidado, a mesma ordenância, digamos assim, do Velho Testamento, estar aqui o próprio Jesus, que já tinha enviado de 2 em 2 pela mesma causa, para testemunhar a respeito da casa ou cidade que recebeu, porque as duas testemunhas eram testemunha contra ou a favor da casa que recebeu, da cidade que recebeu ou não. Inclusive o Senhor Jesus disse, vocês vão, ao chegar em uma casa, primeiro procure saber se a casa é digna da vossa paz. Se for, abençoe aquela casa, cure os enfermos que tem naquela casa, mas caso contrário, aquela casa ou aldeia ou cidade que não for digna de receber vocês, também não receberá nós. Quem recebe a vocês, recebe a mim, que recebe o Pai. Quem não receber vocês, não recebe a mim, que não recebe o Pai. Então, o propósito de enviar as duas testemunhas é exatamente para testemunhar a favor ou contra a cidade, bairro que receber, cidade, casas que recebesse ou não. Aqui em Mateus capítulo 18, verso 15. Se o teu irmão pecar contra ti, vai erguê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então veja só que não se trata de uma questão do Velho Testamento. Aqui está já formatando o porquê das duas testemunhas. Agora, o questionamento é relacionado às duas testemunhas descrita em Apocalipse 11, onde está escrito que Deus dará poder às suas duas testemunhas, e elas têm poder para fechar o céu quantas vezes quiserem,
para transformar as águas dos rios em sangue quantas vezes quiserem, todos que atentarem contra a testemunha devem morrer. Então, pela semelhança dos eventos acontecidos no ministério de Moisés, como também no ministério de Elias, é que se diz que as duas testemunhas do Apocalipse se trata de Elias e de Moisés, pelo fato de essa semelhança. Foi Elias que orou e fogo caiu do céu e queimou e destruiu os 430 profetas de Baal, como também foi Elias que orou e o céu encerrou e não choveu por 3 anos e 6 meses. Já no caso de Moisés, foi ele que orou e no caso de Faraó, que não queria ceder que o povo saísse, Moisés orou e a água se transformou em sangue. Então, por essa razão que muitas pessoas falam que é Elias e Moisés. Mas, na verdade, a razão é a mesma que está escrito lá em Deuteronômio 19, como também em Mateus capítulo 18. A causa é a mesma, é para que sirva de testemunha. Porque no caso das testemunhas, mesmo está dizendo, eu darei poder às minhas duas testemunhas, que não são Elias nem Moisés, depois nós vamos entender melhor a esse respeito. A causa é a mesma, pode ter 1.000, 10.000 ou 100.000 testemunhas, mas eu acredito, já que foi o próprio Jesus que designou de 2 em 2, que assim essas testemunhas do final irá ser distribuído de 2 em 2 e o propósito é o mesmo, testemunhar contra ou a favor das atrocidades que irão acontecer, a favor daqueles que estão do lado de Deus. Então eles têm poder para destruir todos que atentaram contra a sua vida, eles têm autoridade para matar, porque aí já se começa a limpeza, o preparar do caminho para que o Senhor Jesus possa vir. Você está sentado à direita de Deus Pai, na pessoa de Jesus, acima dos principados e de todas as potestades. Você também venceu na cruz. Deus te deu autoridade, te deu poder para pisar teus inimigos. Deus te deu autoridade, te deu